Então, boa tarde. Então, fui apresentado como fundador. Agradeço este convite, e particularmente ao professor Carlos Costa Gomes. Então, eu sou praticamente da pré-história, mas não só. Tive pena de não assistir, não ouvir a professora Ana Sofia. Não é tão antiga, mas enfim. E o professor Filipe também, são assim as caras conhecidas ainda de outros tempos. Mas eu sinto-me bastante neste tempo. Mas, de facto, a vida é assim. Bom, agradeço e queria saudar a cada um. Experimento aqui uma memória agradecida de todos esses fundadores e fundadoras do SEB e alegro-me por saber que cresce, já tem de alguma maneira uma nova situação, que há um polo também em Coimbra, enfim, fui sabendo coisas e mais que eu não sei. Entretanto, agora como vivo em Lisboa, afastei-me um bocado, mas Lisboa é já ali. Então é isso. Ainda bem que me dão este título, continuação, não é? E não de refundação, que era o perigo, porque o que garante a continuidade são as raízes. Sem raízes não há árvore. Refundar não faz sentido, mas talvez nascer de novo. Nascer de novo é uma expressão bíblica que não quer dizer nascer outra vez. Quer dizer nitidamente encontrar a novidade, nascer de uma maneira nova, continuar de modo novo. É isso que significa na Bíblia nascer de novo, com novidade. E por isso é sempre um olhar para o futuro. O SEB nasceu, eu lembro, em 1988. É uma bela data. Era um rapazinho de 40 e pouco tal anos. Rapazinho. E já foi há 40 e tal anos. Sim, houve ali um tempo forte de gestação, porque um bom grupo de amigos, cada vez mais amigos, de diferentes áreas, médicos, juristas, psicólogos, sociólogos, alguns padres, mas sobretudo um sentido comum e uma procura de convergência que me parece que é uma coisa que não podemos desprezar, porque é na convergência que a gente se encontra e que descobrimos a riqueza das diferenças. A massificação, a globalização é um pecado. O agir do SEB foi perturbado muitas vezes, foi cobiçado, já quase logo desde os princípios, confrontado com algumas tendências de contraposição, mas manteve-se, cresceu e chegou a ser maltratado, mas não aniquilado, que é uma expressão boa de São Paulo. Maltratado, mas não aniquilado. E está aqui. Somos uma amostra, com certeza, porque há muito mais, mas somos estes. Abrindo caminho, e por isso agradeço este convite. E posto isto, queria começar. E começo com esta pergunta: como entrar a colaborar neste colóquio? Como entrar com este título, que já mais ou menos comentei. E alinhei meia dúzia, por acaso são 7 pontos, que rapidamente vou ler para não me perder. Então, primeira nota. Este ano, foi novembro, mas é este ano, publiquei um livro com o seguinte título: Fazer o bem, bem feito. É um livro de espiritualidade, mas também serve muito bem à ética. Podia ser o título de um livro de bioética. De certo modo, eu sentia que a novidade deste título estava na segunda parte, o fazer bem feito. Mas percebi, e agora nestes dias a refletir, que afinal a importância está mesmo no princípio, no fazer o bem. Fazer bem e, antes de mais, descobrir o que é bom, o que é mais humano, o que deve ser feito.
ponderar, escolher, pôr em prática o bem maior da pessoa humana situada, que é diferente meramente da pessoa humana, porque só existimos situados no tempo, no espaço, nas relações. O segredo é a tarefa do discernimento, esse conceito que o Papa Francisco trouxe à baila e a todas as plateias. O desafio bioético é bem este, o bem da pessoa, é isso. Da pessoa humana, na sua complexidade, sempre bio, psico, sociocultural. Ética. Mas realmente, às vezes, somos redutores. Lá para ver bioética, a bio não existe sem a psico, sociocultural. E espiritual, também conforme é vivida. Essa complexidade humana encontra os caminhos da humanização. Humanizar é o primeiro critério bioético. Quem é o humano? Foi o primeiro ponto. Mas, segundo ponto, não temos todos a mesma noção do que é ser pessoa. E é fundamental que acertemos agulhas. A verdade é que subjacente a cada juízo ético está uma antropologia. E tudo daí depende. Se ser pessoa é apenas um super animal, mais ou menos adaptado, se é uma espécie de anjo falido, que a inteligência artificial talvez venha a ajudar, se tem direitos, mesmo na velhice, na deficiência, se é um ser pensante. Como penso esta antropologia? É apenas um ser afetivo e consciente, responsável e livre? Como e até que ponto? Com que direitos, mesmo quando não os pode exprimir ou não? É um ser espiritual. Conforme entendo, assim se lhe atribuirá o seu bem. Tal antropologia, tal ética, tal bem. Mas não queremos o debate antropológico. Partimos do princípio que já sabemos, mas não sabemos nada. Aí é que está a questão. Ainda há bocadinho ali no plenário, terminamos, no fundo, com essa questão. Num debate. De quem estamos a falar? Minha terceira nota é, então, de facto, fazer bem feito. Era a segunda parte. De facto, a máquina não fará melhor do que nós. Ou fará melhor que nós. Pois pensamos que faz melhor do que nós. E se calhar faz, num certo sentido, coisas bem feitas. Essas coisas bem feitas hoje estão mais nas mãos das artes e das técnicas. A tecnologia e a gestão parece que cada vez mais se sobrepõem a tudo e se sobrepõem à ciência e ao pensamento. As pessoas, os gestores e a engenharia são necessários, mas se não são requeridos pelo pensamento crítico, tornam-se instrumentos, por vezes, despóticos, de forças subjetivas e de poderes facilmente inquinados, em última análise, a dar corpo às aparências de bem. E o meu quarto ponto, o mal. Queremos falar do bem. O mal, em todas as épocas, todas as culturas, entra no mundo sob a aparência de bem. E sabemos lidar com as aparências, sabemos desmontá-las, sabemos criticá-las. Somos muitas vezes engolidos e confundimos a aparência de bem com o próprio bem. A oferta de bens imediatos que o mundo e a publicidade e toda a comunicação social passam a vida a oferecer-nos bens. Bens imediatos, bens satisfatórios, que escondem o verdadeiro bem, que seria o mais humano, ao serviço dos interesses e dos poderes de conveniência individualistas, mas com algum peso cultural. E é por isso que nos confunde. O critério do que é bem ético
pode ficar refém dos subjetivismos. Do eu cá sei, eu cá entendo, para mim é assim. O que é um engano de pensamento e de consciência. Então ficamos reféns do mais rápido. O Papa Francisco inventou um termo, o rapidismo. E é bem verdade que, se fôssemos à Bíblia, o pecado original foi pressa. Pura e simplesmente. É esse o pecado original. Uma voz enganadora que me diz: come deste fruto, porque ficas como Deus. E comem porque lhes parecia bonito, porque lhes parecia bem. Mas estava envenenado, evidentemente. Para ser rapidamente e por um curto-circuito aquilo que Deus quer que sejamos. O seu ritmo, no seu tempo. Nascemos para ser como Deus. Cristo veio dizer isso. Mas porquê é que não devemos de lá ir com um curto-circuito? Porque os curto-circuitos dão apagões. Dão apagão. Dá mesmo cada apagão. E estamos com a cabeça sempre circuncitada. A deixar-nos levar pelo imediato, por aquilo que parece, aquilo que imediatamente me toca. O mais rápido, o mais eficaz. Aquilo que parece impor-se. Aquilo que toda a gente diz e faz. Que é um critério infantil. Mas se é assim, acontece-nos que frequentemente estamos mais preocupados com os resultados do que com os frutos. Ora, os frutos é que são critério. Mas temos o nosso mundo e a técnica toda e a tecnologia a oferecer resultados. O resultado é imediatista. Não é fruto. Fruto é o processo longo, tratado da árvore. É a semente que lá está, toda transfigurada. E nós estamos em processo de transfiguração. Mas a técnica pode desbloquear. Mas a pessoa é um processo de desbloqueação. Um processo de nos tornarmos cada vez mais aquilo que somos. Esses autores do bem e do bem maior. Por isso temos esta doença de ficar com os resultados que a técnica nos dá e não com os frutos que vêm com o pensamento de reflexão. Então a antropologia é a capacidade de produzir resultados. Fazemos máquinas extraordinárias. Fazemos inteligência artificial. Mas podemos ficar reféns dela, sem espírito crítico? Ou passa a ser uma espécie de novo Deus, porque está, não é? Basta saber aprender a perguntar bem para haver a boa resposta, mas a boa resposta são quase sempre tantas quantas a gente quiser. Mesmo aí, eu precisava de ser capaz de escolher as respostas da AI. Mas não, quero a resposta rápida. Quero a resposta eficaz, quero aquela que me parece bem e pela qual eu fico bem na fotografia. Porque me dou essas imagens. De facto, os defensores desta mentalidade técnico-popularista, é mesmo um popularismo, apelam e defendem-se dizendo são novos paradigmas. É a grande conversa de hoje. Isto depende de um novo paradigma. Nem explicamos porque é que é novo, nem o que é o paradigma. Para tudo. Para falar da vida, da família, da homossexualidade, da guerra. Não, é um novo paradigma. Qual? Mas um paradigma que rejeita a antropologia em nome do sentir-se bem, da ideia comum, afirma, no fundo, a estar a adivinhar e a construir o futuro. Não a partir da realidade, mas das ideologias bem emolduradas. E, de facto, vivemos no reino da troca de ideologias. Desligando-se da realidade. Não é por ser o Papa Francisco, mas insistiu que um dos grandes princípios da compreensão do mundo é perceber que a realidade é mais importante que a ideia. Mas vivemos no mundo das ideologias, ou seja, das ideias ao nosso serviço.
ao serviço do apetite, ao serviço do bom nome, ao serviço do maior número de votos. Mas o bem vai a votos. É a votos que sabemos o que é o bem. Porque o pensar da maioria é necessariamente bom e o melhor. Nem pensar. Isto não elimina a democracia. Mas faz com que a democracia tenha que ser inteligente e reconhecer que mais votos tem mais força, mas não tem mais razão. Ora, o importante é que haja mais razão, mas não somos capazes de explicar. A minha quinta nota, talvez estou depressa. Hoje, num tempo imundo de guerras e de todo o tipo de abusos, pessoais, coletivos, sociais, estamos sempre a receber abusos, exageros, abusos por excesso, abusos por defeito, porque também cortar a informação ou destruir a informação também é um abuso. Porque é introduzir-nos no reino da mentira, aceito como tal, porque é o que toda a gente. É aquilo que vem em alguns catálogos, mas que ninguém provou que correspondia à realidade. Mas corresponde a certas ideias, corresponde a certos partidos. Então, como considerar a antropologia e o conhecimento das pessoas, definindo-a como um sujeito autónomo de relação. Nós somos aquilo que forem as nossas relações. E no bem encontramos as relações. E no bem está o critério das relações. Mas é muito mais fácil ter relações perturbadas. Mas é isso a definição de pessoa possível. Um sujeito autónomo de relação. Não nos podemos definir sem isso. E para ser esse tal sujeito, apontei 5 tópicos. Não basta um conhecimento analítico de cada um de nós, mas é também importante um conhecimento prospectivo. Muito mais de saber o que é importante saber para onde é que vai. Muito mais do que perceber o porquê, é importante perceber o para quê. Não é de onde vem, é onde me leva. Isso é que é mais critério. Porque de onde vem pode ser muito complexo e confuso, mas o que determina a meta da vida é onde eu quero chegar. Ou onde os caminhos me levam. Esse é que é o critério. Mas não saímos de idade dos porquês. E porquê é que defende esta ideia? Portanto, é perceber onde é que essa ideia te leva. Porque se vier daquilo, talvez seja bom. Porque se vier daquilo, é meu amigo. Porque se vier daquilo, não percebo nada. Então o critério é, onde é que te leva? E esta é que é a pergunta a fazer. Um conhecimento de nós próprios, prospectivo. Que futuro temos? Que futuro tenho? Que futuro tenho e como? Um futuro humanizado, ou mais humano, é o critério. Sendo a ética personalista, nem podia deixar de ser, por tudo o que já disse, não chega o velho, para me identificar, penso, logo existo. A inteligência artificial pensa. Nem sequer chega o amo, logo existe. Mas talvez, e acho que sim, sou amado, amável, logo tenho futuro. Logo existe, porque existir é sair de si. É o que a palavra quer dizer. É que existirei. Sou quando sai de mim. Fechado de mim, sou uma contradição. Ao contrário de ser pessoa. Porque quero-me definir pela minha autorrelação. Autonomia não é autoconvencimento. Mas sim, mas temos um mundo que se auto-engana. Porque não sai de si. Se sair de si, torna-se espiritual.
Porque a espiritualidade não é mais uma dimensão bio-psico-sociocultural. Se virado para fora, é espiritual. Mas o que temos é um mundo virado para dentro. E por isso sem espiritualidade, mas com espiritualismos vários. Muitos espiritualismos de toda a classe e feitio, a enganar-nos mais uma vez a espiritualidade com o espiritualismo. O espiritualismo é egocêntrico, a espiritualidade é altruísta. Porque a espiritualidade é o modo de viver, o sopro do amor, que me leva para fora. Como é que me posso definir tão egocentrado? Que é a grande tentação. É a contradição. Somos seres em saída. Isso nos define. Define-nos o futuro que procuramos. Sim, sou amado, logo tenho futuro. Nós somos o que forem as nossas relações. Uma terceira notazinha, digo, na tirania dos subjetivismos, que é o que vivemos, nasce um relativismo perigoso, que impõe uma ética de nivelar por baixo. Pior que uma ética de mínimos. Uma ética de aceitar o que somos capazes de aceitar sem ter que pensar. E torna-se esse o princípio ético, porque parece ser um ato de comunhão. Mas não é. É uma fuga e uma demissão. Ao demitir-me de pensar, porque não quero entrar em conflito, aceitamos todos nivelar por baixo. Isto é a desgraça da ética. Mas é muito nisto que muitas vezes estamos a cair. Então vale aquilo que toda a gente pensa, vale aquilo que toda a gente acha que faz. E estamos a pensar que valemos todos iguais. Mas não. A riqueza está na diferença. E na possibilidade de confrontar. E na possibilidade de retirar futuro. Se não vivemos demitidos de ser quem somos. E esta é a tal tirania do subjetivismo que nos arrasa de maneira. Trocamos, ainda por cima, depois do modo cor-de-rosa, quase, desculpem, a exigência pela piedade. Que desastre. Então achamos que é bom porque temos pena. Temos pena dele. Não queremos provocar, mas ofendemos, porque não nos tratamos como pessoas. E, portanto, é disfarçadamente uma grande opção estarmos simultaneamente a diminuir uns aos outros, a tornar-nos coisificáveis, iguais, no pior dos sentidos. Então, trocar a exigência ética pela condescendência com o que cada um pensa e sente, isso não chega a ser nada. É um pactuar com o imediatismo. Mas achamos muito bonito, porque nos parece ser aceitar o diferente, mas não é. É admitir-me de pensar. E a ética passa por ter um pensamento crítico. A bioética supõe e propõe crescimento e responsabilização. A humanização, ou humanizar, é um processo. Não é um estatuto, não é uma aquisição de mais títulos. É um processo que não acaba. É uma continuidade de crescimento. E o que não cresce, decresce. O que não está em processo de crescimento está em diminuição. Não há parado na vida, muito menos na ética. Se a ética se fixa numa quantidade de rótulos que podemos pôr como se fossem os mandamentos, mesmo os mandamentos têm que ser depois analisados para poder ser aplicados. Os mandamentos, sejam eles quais forem, mesmo que sejam as regras da estrada, valem se corresponderem à situação. Só valem em situação. Só valem na relação. Humanizar é entrar num processo. Mais do que aplicar normas, o que se propõe é uma evolução. Porque a evolução cria novas condições. E mais uma pequenina nota.
Mas tudo isto começa e desenvolve-se pela formação da consciência crítica. E acho que é o que mais falta faz. Na família, na escola, na universidade, quem é que realmente nos ensina a pensar criticamente? Deitamos fora o pensamento crítico. E por isso não há discernimento, há opiniões. E depois quando elas acabam todas por valer e valer o mesmo, é a minha opinião. Então, isso é sagrado. Não. Essa opinião, para ser tua, tem que ser posta em debate, em confronto. Porque é no confronto que a gente encontra depois o caminho da paz. Claro que a paz é mais importante que o conflito. Mas é o conflito que faz gerar, de alguma maneira, a identificação e a vida e a possibilidade de confronto. Coisa é o conflito, coisa é o confronto. Então, o ponto 6 das minhas notas é onde anda o pensamento crítico. A cultura, não lhe devia chamar cultura, a cultura woke, não é cultura, é assim uma espécie de religiosidade, uma espécie de moda, uma espécie de ideologia fantoche, nem tem categoria de ideologia. Mas o mundo woke, por exemplo, sem ter fundamento na realidade, oferece um acordar, um despertar, dizem que a palavra quer dizer isso, um acordar da vida antiga, do passado, caduco, evidentemente, não para uma luz do futuro, mas para uma vivência sonâmbula. E estamos a criar um mundo de sonâmbulos. Acham que acordaram, mas entraram num sonho fantasmagórico. E o que é isso? E por isso inclui com toda a força a ideologia de género. Mas se a gente ler o que Judith Butler diz, a gente tem a certeza de que aquilo nem chega a ser sonambulismo. Mas enfim, confrontamos com imenso poder, porque este sonambulismo é apoiado e interessa aos governos, porque é uma minorização das pessoas. São muito irritantes, mas estão classificadas e formam grupos, formam rebanhos que depois se podem controlar, basta que haja um pastor que os comande. Por outro lado, e vivem de um sonâmbulo revoltado contra si mesmo e por isso nunca está bem consigo. Vive numa fuga para a frente. É esse o woke que nos espanta e que quase defendemos, porque é obrigação, porque não se pode dizer mal. Não é dizer mal, é dizer criticamente. Se não tenho capacidade de avaliar criticamente, não tenho capacidade de ser quem sou. Se eu engulo o chá ou o café como se fosse a mesma coisa, essa felicidade, entre aspas, prometida, mas sonâmbula, é suicida. E, de facto, estes novos caminhos são suicidários. Até de facto, porque não se conseguem aguentar muito tempo sem entrar numa crise enorme de identidade. Mas apostamos que cada um constrói à sua maneira, segundo as suas inclinações, a sua identidade. Mas como é que há pessoas sem identidade? E a questão da identidade é uma questão bioética importantíssima, que tem a ver com o pensamento crítico. Mas quando não se sabe quem se é, porque quer ser aquilo que mais ou menos gostava de ser. Mas o gostar tem a ver com uma exigência moral de construir um futuro. Ou passa à frente de todos os valores. Gosto, não gosto, apetece, não me apetece. Isso é critério para alguma coisa? É o critério de construção, seja o que for. O que me apetece, o que eu acho. Sem filtro, sem crítica. Essa felicidade, de facto, é suicida e acontece mesmo. É uma forma, no fundo, de desespero embrulhado, bastante bem às vezes, mas vazio. Sem ética não há futuro.
sem ética nem futuro, caímos ou estamos ao serviço de um enorme individualismo consumista, que surge agora como uma espécie de um novo ideal. Não tenho nada a ver com ninguém, tenho a minha vida, posso consumir o que eu quiser. Sou rei. Se essa é a nossa pontaria, desapareceu a ética. Mas é isso que é proclamado como caminho de felicidade. Quase como me torna-te quem és. Mas eu não sou sem os outros. Mas esta é uma doença enorme, o individualismo consumista. Substituo o outro pelo consumo que faço. Pelos consumos não só de bens, de comida e dinheiro, mas consumo do próprio outro. Consumo da fantasia sobre o outro. Torna-se também pornográfico. É uma forma enganadora de consumir-se e de consumir o outro, que deixa de ter identidade para ser grafismo ao nosso jeito. E isto é altamente doentio. Tão doentio que cria epidemias. Tão doentio e tóxico que se multiplica. Mas parece que não passa nada. Dizem as pessoas, não passa. Enfim, uma última notazinha pequenina e calma. Agora na minha casa tem estado a viver um monge, mas que é um homem famoso, uma figura incontornável da espiritualidade, um monge italiano, chama-se Luciano Manicardi. Então, há uns livrinhos pequeninos, coisas dele muito bonitas, assim, uns livros quadradinhos, assim, tem umas coisas muito interessantes. Está a viver connosco, está a escrever coisas e... Entre muitas coisas tem um livrinho que tem o seguinte título. E queria acabar com esta nota. Ler o presente com os olhos do futuro. Vou repetir. Ler o presente com os olhos do futuro. Parece estranho, não? Parece tão estranho que o que andamos a fazer é o contrário. E andamos... Andamos a imaginar o futuro com os olhos do presente. E não vamos a lado nenhum. Não é assim que se constrói o futuro. Mas é isto que fazemos. Imaginamos o futuro, projetamos o futuro, não no sentido crítico, mas sonambulamente, com os olhos cansados e destruídos no meu presente. Porque nem consigo agarrar o presente todo. E por isso é muito inteligente ler o presente com os olhos da manhã. Então sim, terei um espírito crítico que me permite crescer. E isso é o trabalho da bioética. A bioética é isto. Ler o presente com os olhos daquilo que tem futuro e que é futuro. E não é aprofundar e até compatibilizar e ver como é que consigo viver de alguma maneira na guerra intestina do presente sem saída. E às vezes pensamos então que temos futuro, ou que tem futuro, aquilo que agora vemos como modelos novos, mas que são construções infabuladas. Então queremos plantar no futuro aquilo que agora não conseguimos criticar e que, portanto, nos foge. Então dizemos, isto é um sinal do futuro. Mas não é um sinal do futuro,
É um engano. Há fantasias atrativas, há novos modelos, que às vezes até lhes chamamos de espírito do tempo. Mas outra coisa são os verdadeiros sinais do tempo, verdadeiramente aquilo que realmente percebo que é o futuro, porque temos experiência de crescimento, e então olhar para o presente capaz de o criticar. Mas não somos capazes de o criticar. Somos capazes de o deitar abaixo. Somos capazes de não o entender. Somos capazes de o arrumar na prateleira. E depois viver a fantasia. Fantasias atrativas, com certeza, mas que não passam de pequenas e apenas aspirações e modas do nosso tempo. E o pior é que temos medo de as pôr em causa. É isto. Muito obrigado.